que eu estou com muita vontade de te abençoar com a palavra de Deus. Então, sobre a vida de Moisés, haja vista que Moisés passou 2/3 da vida dele num deserto, ou seja, 40 anos numa quarentena espiritual, Deus esvaziando ele, e 40 anos cumprindo um propósito divino no deserto, conduzindo aí mais ou menos 3 milhões de pessoas. Sabe, eu sou líder de uma igreja e de longe é o tamanho da igreja que Moisés tinha, veja a dificuldade de liderar, imagina dentro de um deserto, literalmente falando, além das provações espirituais, e em torno de 3 milhões de pessoas. Era muita liderança e era um propósito muito poderoso. E ele venceu e ele completou a carreira. Eu fico muito agradecido de ter existido um homem como Moisés, que nós podemos aprender com ele. E do que eu tenho falado até agora para os irmãos, algumas coisas que aconteceu na vida de Moisés, para que ele fosse esse exitoso nesse tempo de provação, que é o seu tempo, que é o meu tempo. Notoriamente nós estamos vivendo em tempo de provação. E é importante, nós temos as atitudes, os princípios, é a fé, como Moisés teve, porque ele foi exitoso, eu e você também seremos em nome de Jesus Cristo, amém? Então a primeira coisa que Moisés quer aprender é não negociar com o diabo. O que é negociado com o diabo? É quando você deixa o diabo levar algo que é seu. Então se Deus te deu um propósito, se Deus mandou você fazer algo, se Deus diz que determinada coisa é assim na sua vida, na sua família, no seu emprego, na sua célula, na sua própria vida, seja onde for, aquilo que tem a ver com você, Deus diz, se o diabo quer levar algo, não aceite, não negocie, não deixe nenhuma unha com o diabo. Essa foi contra o diabo, quando o diabo se interpõe, quando o diabo entra na frente, quando ele tenta pegar alguma coisa, qual é a linguagem que o diabo entende? Poder divino, mão forte. Então eu e você precisamos fluir nos dons espirituais. Precisamos liberar o poder de Deus contra as investidas do diabo na minha vida, na sua ou naquilo que é nosso. Essa foi a segunda coisa. Terceira é que Moisés era um homem. Moisés foi muito usado por Deus e o poder que fluiu através da vida dele é algo extraordinário, e esse poder que fluiu na vida dele está na sua vida, está na minha vida. Então vamos fluir esse poder. Terceiro é que Moisés tinha um foco. Deus deu um foco para ele. O foco de Moisés era ir lá tirar o povo para servir a Deus. O propósito de Moisés era tirar aquele povo e conduzi-lo até Canaã, mas o alvo desse propósito era levar aquele povo a adorar a Deus. Esse é o meu alvo, esse é o seu alvo. Nós fomos chamados para isso, para olhar para Jesus e seguir o propósito divino. Veja, não é o diabo que tem que chamar as nossas atenções. Não, nós não temos que estar de olho nele, nós não temos que ficar observando ele, nós temos que olhar para Jesus. Se o diabo entrar na frente, a gente expulsa, a gente resiste e ele vai embora. O nosso foco é o Senhor, o nosso foco é Jesus Cristo. Amém? Eu compartilhei com os irmãos que Deus falou o que para Moisés? Vai, tira o povo e volta para esse monte, para quê? Me conhecer. Sabe, irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você confia, mais você tem fé, mais você ama o Senhor, mais apaixonado você se torna pelo Senhor. Por quê? Porque não tem como você não conhecer a Deus e não se apaixonar por Ele, pelas coisas que Ele faz, pelo amor que Ele tem por você, por mim. E olha que a obra do Calvário é a maior expressão do amor de Deus. Então, a nossa vida é conhecer o Senhor, conhecer como funciona o reino de Deus, como funciona o relacionamento com Deus. Por quê? Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Veja, se o homem tivesse conhecimento de uma vacina contra esse vírus, não tinha morrido esse tanto de pessoas. Talvez ainda, infelizmente, pode morrer muitas pessoas. Mas o dia que tiver o conhecimento da vacina, cessa as mortes. Graças a Deus. Então veja, quanto mais você conhece o Senhor, menos problemas você tem e eu tenho. Então isso é algo muito importante que nós precisamos fazer. E a quinta coisa que eu quero ministrar para você, sobre Moisés, quero ler aqui um texto. Está lá em Números, capítulo 11, a partir do verso 10. Olha o que aconteceu. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a esse povo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo, dei eu à luz, para que me digas, leva o teu colo, como uma ama leva a criança que mama a terra, que sob juramento prometesse a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais.
Se assim me tratas, mate-me de uma vez, e eu te peço, e se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Diz o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então olha, Moisés passou por crise como você e eu passamos. Aqui era uma. O povo estava lá em cima dele querendo o quê? Comida, carne. Agora imagina carne no deserto. Onde é que eles iam arrumar carne no deserto para 3 milhões de pessoas? Imagina isso. E eles estavam lá em cima de Moisés. Moisés olhou aquilo e entrou, e entrou numa crise. Uma crise. Ele falou: olha, eu estou liderando esse povo, como que eu faço? Eu não consigo, e eu vou acabar perdendo tudo, eu vou acabar levando esse povo, vai morrer no deserto e tudo. Então ele pediu a morte para Deus. Olha o tamanho da crise de Moisés, chegou a pedir a morte. O que Deus falou para ele? Vou resolver esse problema. Escolhe aí 70 anciãos entre Israel, e eu vou dividir a carga sua com eles. Vai ter o mesmo espírito, e vocês juntos, num presbitério, vão resolver o problema. Ou seja, o que é que Deus ensinou para Moisés naquele dia? Não dá para fazer a obra de Deus sozinho, não dá para viver a vida cristã sozinho. Sabe, nós precisamos estar numa equipe, nós precisamos estar conectados, nós precisamos viver juntos, em harmonia como corpo, porque assim a gente avança. Moisés, depois desse dia, nunca mais pediu a morte e nunca mais quis entregar o seu cargo, a sua função, o seu propósito para Deus. Terminou o propósito, sabe por quê? Agora ele tinha ajuda, agora ele tinha uma equipe lá para você. Não viva sozinho. Não tente enfrentar as coisas sozinho. Nós estamos aqui juntos num propósito de fortalecer um ao outro, de abençoar um ao outro, abençoar outras pessoas que talvez nem aqui estejam, para que a obra de Deus seja completa na vida, na sua vida, na minha vida e na vida de todos. Não é possível andar sozinho. Guerra espiritual se faz como igreja, se faz como corpo, como equipe. Você crê nisso?